Bom dia a todos e a todas. Por favor, podem sentar-se. Quero chamar bem-vindos a vocês que estão na igreja, também a vocês que nos acompanham das suas casas. Hoje a Igreja Cristã em todo o mundo celebra o 23º domingo após o dia de Pentecostes. Estamos chegando ao final do ano eclesiástico da igreja. E nesses domingos finais, as leituras nos colocam diante da verdade da vinda de Jesus no dia do juízo final. O texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus nos contará a parábola das 10 virgens, na qual ele fala da sua vinda e da necessidade da vigilância prudente face à mesma. Martinho Lutero, comentando esse texto, ele disse bem assim que nós não devemos nos sentir seguros a ponto de dizer assim, não, Jesus demora muito voltar, então nós não precisamos nos preocupar. Ele afirma assim: Cristo e os apóstolos deixam claro a iminência da sua vinda e a necessidade do preparo prudente para a mesma, para que esse dia não nos apanhe, não nos coloque diante do Salvador como um juiz terrível, mas que nos faça recebê-lo como nosso Salvador querido, que deu a vida na cruz por nós. Quero chamar todos vocês bem-vindos, reitero as boas-vindas aos que estão na igreja, aos que estão nas suas casas. Pastor Fukui será o pregador do culto de hoje, também o chamo muito bem-vindo. Nosso Deus nos servirá na palavra, na Santa Ceia, teremos o batismo do Henrique, vai ser um momento muito especial o culto desta manhã. Nós iniciamos cantando o primeiro hino, Louva ao Senhor Potentíssimo. Os hinos, as leituras bíblicas e a liturgia estarão na projeção, você pode acompanhar aí conforme estará na tela. Louva ao Senhor potentíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas criaturas. Vinde exultai, a paz altérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva, morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna.
Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louva o seu nome glorioso. Ó mundo, canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus, louva o teu povo ditoso. Nos colocamos de pé, iniciamos com a invocação ao Deus triuno de forma responsiva, como está na projeção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A vinda gloriosa de Jesus no dia do juízo final é certa. Muitas vezes na nossa vida aqui nós nos enrolamos com as coisas do nosso tempo e perdemos o foco, e perdemos de vista a necessidade do preparo, da vigilância prudente face à vinda de Jesus. A Escritura Sagrada nos adverte de diversas formas, e o Salvador, no texto do Evangelho de hoje, nos adverte de maneira muito contundente e séria, dizendo assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Na nossa oração de confissão de pecados nesta manhã, nós queremos confessar ao Senhor Deus a nossa natureza pecaminosa, que nos faz pecar de muitas maneiras, especialmente que nos faz nos deixar enrolar e envolver pelas coisas dessa vida e tantas vezes não nos preparar para a volta do Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, confessando os nossos pecados. Bondoso Deus, queremos agradecer-te pelo privilégio de ter a tua palavra viva, de podermos estudá-la, lê-la, meditar nela. Entre tantas coisas maravilhosas que a tua palavra nos ensina, ela fala da vinda gloriosa do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, no dia final. Que dia glorioso! Reconhecemos da nossa parte que somos pecadores por nascimento e natureza. Isso se mostra de muitas maneiras. Entre elas, o fato de que nem sempre nos preparamos adequadamente para esse dia. Deixamos nos desviar, perdemos o foco, não vigiamos com prudência. Sabemos que, quando da vinda do teu Filho, se formos apanhados despercebidos, será um dia de imensa tristeza e tormento para nós. Por isso, perdoa-nos em Cristo Jesus e mantém-nos no foco de priorizarmos a vigilância prudente face à vinda gloriosa do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a permanecermos firmes na fé até o fim, para que sejamos recebidos em glória e desfrutemos eternamente do júbilo e da alegria nos céus.
Ajuda-nos também a alertar, a conscientizar, a preparar mais pessoas para conosco, em fé verdadeira, receberem naquele dia a coroa da vida eterna. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos com Teu Espírito Santo. Amém. A Escritura Sagrada diz que o nosso Deus é rico em perdoar. Se tu estás arrependido de todos os teus pecados, se tu confias na bondade perdoadora de Deus em Cristo, se tu desejas corrigir a tua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, trago da parte do nosso Senhor essa excelente notícia. É a mais doce dentre todas as boas notícias. Os teus pecados todos estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Hoje nós vivemos um dia muito especial. Vamos acompanhar agora o batismo do Henrique Machado Weber. Nos preparamos para esse momento cantando o hino batismal, Bom Jesus, eis-nos aqui. Ao cantar da quinta estrofe, eu convido os pais e padrinhos que venham aqui diante da pia batismal. Bom Jesus, eis-nos aqui, a cumprir o teu mandado. Esta criança vem a ti, por haveres tu chamado. Aos teus braços os meninos, dando céus aos pequeninos. Já fizeste-nos saber, ao falar a Nicodemos, que é preciso renascer e que a vida recebemos quando fomos batizados e lavados dos pecados. Eis o que nos traz a ti, ó, recebe essa criança, desça tua glória aqui, da divina e eterna aliança, faze a verdadeira crente e bendita eternamente. Com teu sangue a vem lavar e da inata iniquidade. O batismo irá limpar, dá-lhe a tua santidade. Cobre-a com teu alvo manto, ó Jesus, Jesus e Santo. Suplicamos com fervor por teu Filho batizado. Nossa prece, ó mediador, apresenta ao Pai amado, que seu nome
seja inscrito entre o povo teu bendito. Queridos pais, padrinhos, madrinhas, estimada congregação, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas, nascem em pecado. Não fosse a bondade misericordiosa de Deus, todos estariam perdidos para sempre. Também o Henrique está nessa condição. E para mudar essa condição que é natural de todos os seres humanos, o nosso Pai amoroso prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto as crianças como os adultos, do pecado, da morte e da condenação eterna. Por essa razão, ele instituiu o santo batismo, para que também as criancinhas lhe sejam trazidas e para que ele as receba e as abençoe amorosamente. Ele instituiu o batismo ao dizer assim para os seus discípulos: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." No final do Evangelho de Marcos, ele diz bem assim: "Quem crer e for batizado será salvo." O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse bem assim: "Essa promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe." Mais adiante ele escreve: "O batismo agora salva vocês." Portanto, muito mais do que um mero ritual, o batismo é o meio pelo qual o Salvador Jesus Cristo livra da morte, do poder do diabo e dá a vida eterna a tantos quantos creem. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Henrique Machado Weber recebe o sinal da cruz tanto na fronte quanto no peito, em sinal do seu resgate por Cristo crucificado. Quero convidar a congregação a colocar-se de pé. Nós vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos em favor do Henrique Machado Weber, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus, quando disse: "Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis." Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que ele participe da vida e do reino prometidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ouçam todos o que Jesus nos diz no Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos repreendiam essas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: "Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Nós vamos confessar a fé na qual o Henrique será batizado, nas palavras do credo apostólico. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode assentar-se? Quero dizer uma palavra de exortação e ânimo para os padrinhos. Quero lembrar a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé no Deus triuno na qual o Henrique será batizado, de darem testemunho público dessa fé e do batismo, como meio pelo qual ele estende a sua graça ao Henrique. Quero lembrar-lhes que depois de batizado o Henrique, vocês deverão incluí-lo diariamente nas suas orações,
lembrar sempre do seu batismo, dar-lhe bom conselho e assisti-lo, especialmente se não tiver mais os seus pais. Eu pergunto se vocês pretendem assumir de bom grado esse compromisso, então digam sim. Que o bom Deus conceda a vocês forças para que vocês realizem o que prometeram diante dele. Quero dizer uma palavra de exortação à congregação. Todos os batizados são inseridos na igreja, no povo de Deus, e nós somos responsáveis por todos os irmãos na fé. Vocês, queridos irmãos e irmãs desta congregação, prometem acompanhar e testemunhar o amor, a bondade e a ajuda de Deus para com o Henrique? E também prometem auxiliá-lo para que viva em palavras e ações o serviço cristão no mundo? Se é, querida congregação, afirme dizendo sim com a ajuda de Deus. Que o bom Deus ajude a cada um de nós, pessoas cristãs, que possamos realizar essa obra de fé e amor cristão e, por sua graça, cumprir aquilo que não estiver ao nosso alcance. Ai, que momento. Henrique Machado Weber, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te trouxe a fé verdadeira, te faça permanecer nesta fé agora e para sempre. Amém. Quero convidar a congregação a colocar-se de pé, nós vamos orar. Todo-poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança o novo nascimento e fazendo a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a ti, para o louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos, na companhia de todos que já são salvos, a prometida herança celestial por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ao longo desses quase 30 anos de ministério, eu fiz muito batismo. Poucas crianças ficaram olhando tanto para mim no batismo como o Henrique. Eis o nosso novo irmão na fé, querida congregação Castelo Forte. Vamos acolhê-lo, recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Pode sentar-se. Nós nos preparamos para o ofício da palavra, as leituras, a mensagem que segue, cantando o hino 244. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária, a boa
sublime prova que conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária: saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, e deve agora nele crer, e assim a vida receber. Só esta coisa é necessária, por isso havemos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor, tem vida e paz no Salvador. A lamparina da nossa fé é acesa por Deus e é fortalecida em sua chama através da palavra, na qual Ele fala conosco e nos serve de maneira graciosa, também da lembrança do batismo e a sua atualização e da Santa Ceia. É esse momento que nós vivemos agora. Nos colocamos de pé e fazemos a leitura do introito de hoje, que é o Salmo 70. A sua leitura será de forma responsiva, a divisão será ao meio dos versículos, e ao final nós cantamos Glória ao Pai, Senhor tem piedade de nós, e seguimos com a oração do dia. Salmo de Davi, em memória ao regente do coro. Ó Deus, salva-me. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que caiam na desgraça. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. Eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Cantamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, Pai Celestial, envia o teu Filho para levar para casa a sua noiva, a igreja, a fim de que com toda a companhia dos remidos possamos finalmente entrar em tua festa eterna de casamento. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por favor, podem sentar-se. A leitura do Antigo Testamento, nós achamos escrita no livro do profeta Amós, capítulo 5,
versículos 18 a 24. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 18 a 24. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas e escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Até aqui a leitura, livro do profeta Amós, viveu por volta de 740 anos antes de Cristo, uma palavra tão atual para os nossos dias. A nossa oração diária é que haja justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Quero fazer a leitura do gradual. Estes são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam para o monte Sião. A leitura da epístola está escrita na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Chama a atenção que essa leitura está inserida dentro das cerimônias fúnebres. É uma leitura que sempre traz muito consolo face à morte, ao luto e à dor. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim, ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Até aqui a leitura da epístola. Faço a leitura do verso do dia. Aleluia. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Aleluia. Nos colocamos de pé, cantamos o Aleluia tríplice, saudando a leitura do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Glórias a ti, Senhor. Lemos assim. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar.
Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Podem sentar-se? No momento batismal nós já confessamos a nossa fé no Deus triuno com as palavras do credo apostólico. Nós seguimos com o cântico do hino Acordai, os guardas chamam, em preparação à mensagem que ouviremos nesta manhã. Acordai, os guardas chamam, com voz vibrante nos conclamam. Desperta, ó tu, Jerusalém. Eis que vem a noite soa, retumba a voz e longe ecoa. Prudentes virgens, Cristo vem. As lâmpadas tomai, as pressas o encontrai. Aleluia, acesa a fé em prontidão, esteja o vosso coração. Ouve a igreja jubilante, dos guardas canto retumbante. Levante, está em prontidão. Vem da glória o seu esposo, fiel em graça e poderoso. Rompeu a aurora de Sião. Bendito Salvador, vem logo, ó bom Senhor. Aleluia, seguimos já celeste luz, e as suas bodas nos conduz. Glória seja a ti cantada, por nós e os anjos entoada, com a em sonoro tom. Glória a ti que nos confortas
jamais o olho viu, nenhum ouvido ouviu, tal ventura queremos nós a ti cantar, mil aleluias sem cessar. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Amém. Mateus capítulo 25, nós lemos hoje, começa de uma forma bastante simples. O reino dos céus é como as 10 virgens. Então, o ponto principal desse texto é ensinar algo sobre o reino. Não são as virgens, nem o número delas, e nem o óleo, e nem todo o enredo que está ali. O ponto central é dado já no início por Jesus. Naquele dia, o reino dos céus será como 10 virgens. Então Jesus quer, com esse texto, ensinar algo sobre o reino de Deus. E o que vocês acham que Jesus quer ensinar nesse texto sobre o reino? O que está por trás? Nós vimos a leitura. Qual é o ponto principal da leitura que nos leva a algo novo sobre o reino dos céus? E aí, analisando a própria parábola, a gente não tem como fugir de um evento ali dentro. Não são as 10 virgens, nem o óleo, mas a chegada do noivo. Esse é o ponto fundamental da história, porque tudo que vem antes da chegada do noivo e depois se centraliza na própria figura do noivo. Ele é o motor de toda a parábola. Antes da chegada dele, a parábola fala das 10 virgens se preparando para a chegada dele. E depois, então, da chegada dele, nós temos o desdobramento. O que acontece com cada uma das 10 virgens? Então, nós concluímos que a parábola de hoje quer ensinar algo sobre o reino de Deus, linkado a essa chegada do noivo. E o que seria algo linkado à chegada do noivo? O que a parábola traz sobre a chegada do noivo, que obviamente é Jesus? O que a gente consegue perceber? Não é difícil compreender. Nós temos ali 3 ensinamentos sobre a chegada do noivo e sobre o reino, muito claros na parábola. Primeiro, é evidente, a chegada do noivo é inesperada. Não dá para marcar num relógio, você sabe que ele vem, mas a chegada é inesperada. A segunda lição que nós vamos ver hoje é que as 10 virgens retratam nós, seres humanos. E há uma divisão clara entre prudentes e nécios, entre pessoas com juízo e pessoas sem juízo. Não há meio termo. Ou você tem juízo, ou você não o tem. E o terceiro ponto, o terceiro ensino sobre a chegada do noivo, é que, obviamente, nós precisamos ser sábios. Ninguém quer estar do lado das imprudentes, das nécias. Nós queremos ser, como diz o hino, as virgens prudentes, as virgens sábias. Então nós vamos hoje passear por essas 3 lições. Vamos para a primeira lição, na chegada inesperada. Apesar de estar muito evidente na parábola, o noivo chega, as virgens estão dormindo, mas Jesus enaltece, enfatiza isso ao longo do contexto ali da parábola. Se a gente voltar ali no capítulo 24, na parábola anterior a essa das bodas, nós vamos ver Jesus contando a história dos talentos, daqueles servos que tinham que organizar o dinheiro do senhor, do dono, que ia viajar, e esse dono volta também de forma inesperada, pega os seus servos ali de forma inesperada. Então Jesus está meio que enfatizando, olha, não é por uma vez só que eu vou avisar, é a segunda, terceira, quarta. Jesus, em todo o capítulo 24 e 25, está mostrando isso, por diversas parábolas e frases.
A chegada será inesperada, ninguém sabe o dia nem a hora, alguns estarão no campo, uma mãe estará amamentando, outros estarão no telhado, enfim. Jesus está mostrando o tempo todo para nós, nesse contexto de Mateus 24 e 25, que a chegada dele é inesperada. Ou seja, o que isso significa para nós e para aquela época? Se a chegada é inesperada, ser sábio não é tentar adivinhar o momento da chegada. Ninguém é sábio porque fica tentando adivinhar se vai chover ou não. O sábio pega o guarda-chuva e vai para a rua. O sábio é prático. O sábio não é aquele de ficar, vamos ver os sinais, será que chove, vou na internet, gasta 2 horas tentando prever o tempo, sendo que em 1 minuto você pega o guarda-chuva e vai para a rua. Entendem o que Jesus quer dizer aqui? Não é sábio ficar tentando ver os sinais, ficar lendo sites sobre quem é a besta do Apocalipse, o que é o 666, será que é o presidente americano, será que é o Saddam Hussein, vai no Nostradamus, isso não é sábio. Jesus está falando isso, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, se a gente não sabe o dia nem a hora, não adianta ficar tentando ver os sinais dos tempos. Tá, mas por que Jesus falou que iria ter sinais? Para que servem os sinais? Nação contra nação, reino contra reino se levantará, haverá fome, apostasia e faltará o amor no mundo. Para que Jesus dá esses sinais? Haverá marcas no céu. Não é para nos preparar. Não é para anunciar, está chegando a hora. Não. Jesus dá os sinais para nos consolar apenas. Os sinais da volta de Cristo só tem um propósito na vida do cristão e da sua igreja. Não é fazer retiro espiritual tentando estudar os sinais, mas é consolar o coração do cristão que, por ser cristão, sempre viverá neste mundo atribulado. Não é confortável viver neste mundo com fé em Jesus. Então, quando a nossa fé é ameaçada, quando nós somos perseguidos, ver os sinais é um alento, ou não? Ver os sinais é um alento para um pai que diz assim, eu não sei como vai ser o futuro das minhas filhas ou meus filhos neste mundo doido. E a gente fala, Maranata, Senhor Jesus, se o Senhor quiser voltar hoje, eu não vou ficar triste. Volte logo. Para isso servem os sinais, para nos consolar com o retorno de Cristo. Então nós já vimos que o primeiro ponto de ser sábio é não tentar ficar adivinhando, apostando para acertar o dia e a hora da vinda do noivo, de Jesus. Isso já é o primeiro passo para a sabedoria. Agarra o guarda-chuva e vai para a rua porque pode ser que hoje chova. É isso. Pega o guarda-chuva e vai. Não é assim que você ensina seu filho? Filho, quem tem juízo obedece. Pega o guarda-chuva que o pai está mandando. Ah, pai, mas eu vi no site. Não, pega o guarda-chuva que eu estou mandando. O filho ajuizado pega e obedece o pai. Esse é o filho ajuizado, né? O sem juízo fica tentando argumentar, no fim ele vai com toda a ciência dele, vai para a rua, pega a chuva. Aí você fala, tá vendo? Sem juízo. Ficou debatendo comigo? Então o ajuizado é aquele, vão praticar, tá? Não é tentar adivinhar a volta. E o que mais? O que mais é ser ajuizado aqui na parábola? Aí a gente tem que ir um pouco além do texto da parábola. A pergunta que a gente tem que fazer quando nós lemos o texto bíblico é: o que essa palavra ajuizado significa em todo o evangelho de Mateus? Aonde essa palavra aparece também, para eu tentar entender melhor o que é uma virgem ajuizada no evangelho de Mateus. E aí Jesus usa esse termo, né, ajuizado, em três outros textos em Mateus. Em primeiro lugar, ele fala que é ajuizado aquele servo que soube aplicar bem o dinheiro do mestre. Então está ali antes da parábola das bodas. Aquele servo ajuizado é que soube aplicar o dinheiro e estava pronto para receber o mestre. O ajuizado é aquela pessoa, no capítulo 7 de Mateus, que se dedica à palavra de Cristo. Aí já tem algo novo, né? O ajuizado é aquele que se apega à palavra de Cristo. E o terceiro lugar que aparece no capítulo 10 ali de Mateus, ajuizados são os discípulos de Jesus por seguirem o que ele manda. Jesus os envia e Jesus os chama então de servos, discípulos, pessoas ajuizadas. O que nós concluímos com isso sobre o conceito de ser ajuizado, de ser prudente e sábio?
que nós devemos nos agarrar à palavra do mestre, do noivo. Essa é a segunda lição. E aí vem uma outra lição. Para eu me agarrar à palavra do noivo, eu tenho que praticar aquilo que está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Somente o pobre de espírito consegue abrir mão das suas coisas para usar as duas mãos para agarrar a palavra de Deus. É a semente que brota e dá muito, muito fruto. Se eu tenho a minha mão cheia de coisas, eu não quero abrir mão de nada, geralmente eu não vou conseguir me agarrar à palavra de Deus com um dedinho, né? Eu tenho que abrir mão de tudo e dizer, eu sou um pobre de espírito. Eu não tenho nada em mim que mereça a atenção de Deus. É o contrário das músicas gospel que a gente ouve hoje, né? Eu subi lá a música do Zaqueu, eu subi para que o Senhor me olhasse, parece que ele era um cara bonito, tem que chamar a atenção de Jesus, olha, eu fiz algo muito maravilhoso, que é subir na árvore para o Senhor me ver, e Zaqueu não subiu para ser visto, né? O texto bíblico fala que Zaqueu subiu para ver Jesus, porque ele era baixinho, ele não conseguia, para isso que ele subiu na árvore. Assim somos nós. Nós não temos dignidade ou mérito na gente. Isso é ser pobre de espírito, é saber que o melhor que eu posso fazer em Deus e por Deus, ainda assim, como diz Lutero, são vermes diante do mestre. Eu sou, diz Lutero, eu sou um saco de vermes, um defunto apodrecido. Diante de Deus não há quem possa dizer, Deus, eu mereço alguma coisinha porque eu fui uma pessoa boa. Se Deus fosse Papai Noel e nós fôssemos crianças, nessa narrativa que a gente ouve por aí, ninguém receberia presente. Ninguém merece. E quem tem essa consciência é o pobre de espírito. Aí nesse ponto, ser sábio e se agarrar à palavra de Deus tem tudo a ver com a parábola aqui. A gente não percebe hoje tanto, porque nós já estamos calejados de ler bastante a Bíblia. Mas quando Jesus conta essa parábola, ele dá um chacoalhão naqueles judeus, naqueles discípulos. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento, em toda a literatura judaica da época, quando se fala do reino de Deus vindo como um noivo, nunca o Messias é chamado de noivo. Noivo sempre é o próprio Deus. Deus é um noivo que vem resgatar Israel. E aí Jesus está dizendo que ele é o noivo. Olha o que ele está ensinando aqui. Ele está ensinando que ele é Deus. Ele está ensinando que ele é aquele que haveria de vir. E por isso, se ele é Deus, faz sentido ser ajuizado e se agarrar a ele, a Jesus, que é o próprio Deus, que é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então eu me agarro em Jesus e na sua palavra estou me agarrando ao próprio Deus. Isso é ser ajuizado. E aí quando a gente se agarra a Jesus, a gente não se agarra somente a Deus, mas Jesus também era homem. E esse noivo é aquele que derrama o seu sangue na cruz para nos declarar justos e santos. Então nossa dignidade, nosso mérito de salvação não vem da gente. Vem do próprio Cristo, do noivo. É ele que diz, eu estou casando com essa noiva, não porque ela é digna ou moça de família, mas porque a prudência dela, a sabedoria dela, o mérito dela, a dignidade dela vem de mim, noivo. Eu estou declarando que ela é prudente, ela é santa, ela é, entre aspas, moça de família. Nós só somos moça de família porque Jesus nos declara, não porque nós, de fato, o somos, quando nós nos comparamos então a uma noiva. E aí quando nós temos um noivo desse, que conhece a nossa infidelidade, que conhece o nosso passado torpe, nossos pensamentos pecaminosos, e todo e cada verme que há em nosso ser, não há como dizer, como é bom estar agarrado a esse noivo, que me salva e me redime. E aí, nesse sentido, vivemos nessa vida aqui louca, doida, como vermes que somos. Não há como não realmente aguardar a volta do noivo de Cristo. A nossa vida pode ser a melhor que for, mas se eu saio do culto esperando viver para chegar no próximo domingo, já estou um pouco errado, sabe? Já não estou muito ajuizado.
Cada culto, quando nós cantamos o Nunc Dimittis, após a Santa Ceia, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, nós estamos desejando que Jesus volte agora. Nós não queremos que chegue o próximo domingo. Nós queremos que tudo acabe agora. Mas se não acabar, um pouco frustrados por Jesus não voltar, nós retornamos à casa dele. Mas o cristão vive aguardando com ansiedade até o retorno do noivo. Porque é maravilhoso demais ter um noivo como esse que nos resgata da morte. É muito melhor, diz Paulo, estar com Cristo, com Deus, do que continuar vivendo aqui no nosso mundo. Nesse ponto, nós temos que falar agora das imprudentes, das virgens que são imprudentes, que automaticamente é o contrário das prudentes. Se ser prudente é aguardar o retorno de Cristo e se agarrar a Ele, ser imprudente, não ter juízo, é não se agarrar a Cristo. E quando que isso acontece? Isso acontece quando nós somos arrogantes, quando nós nos garantimos, quando a gente confia no próprio taco, quando a gente acha que é bom o suficiente, quando a gente dorme tranquilo porque diz assim, entre mortos e feridos, eu acho que eu sou uma pessoa boa e se Deus me levar agora eu vou estar com saldo positivo. E isso é o ser sem juízo. É a arrogância espiritual, aquela que se estriba no próprio conhecimento bíblico e no próprio mérito pessoal e nas suas próprias boas ações. É aquele que quer se garantir por si mesmo. Essa é a virgem imprudente, que olha mais para o espelho e para a sua maquiagem do que para a lamparina e o óleo que ela precisa ter para esperar o noivo. No campo religioso, nós temos o próprio profeta Amós mostrando o que seria essa arrogância. Olha o que Amós fala, né? Nós lemos hoje ali, é muito forte o que Amós está falando para nós também, né? Ele fala assim, Deus diz, eu odeio suas festas religiosas, não tolero suas reuniões, não aceito as suas ofertas, parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Se aquela Israel, né, da época de Amós, fosse uma congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela seria uma congregação exemplar. Israel era uma nação exemplar. Era aquela nação que hoje poderia pegar a bandeira e estampar aquele versículo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque, de fato, eles tinham um templo exuberante, uma vida religiosa de 100% de participação, ofertas que não paravam de chegar ao templo, sacerdotes, levitas, músicos treinados, um mundo religioso, um louvor extraordinário. E o que Deus fala de tudo isso? Eu odeio o culto de vocês. Eu odeio as reuniões solenes de vocês. Eu não suporto o louvor, a música de vocês. Parem com tudo. Qual era o problema de Israel? Era confiar em todas essas ações como fonte de mérito e dignidade. Se Israel de Amós fosse uma congregação da IELB, ela teria 100% de participação nos cultos, seria vibrante no seu louvor, teria músicos excelentes, as ofertas não parariam de chegar, o templo seria reformado quase todo ano, as programações estariam lotadas, os ônibus para os congressos, a gente teria que alugar, né, o metrô até para levar as pessoas. Olha que todos esses sinais, na época de Amós, Deus fala, eu odeio tudo isso. Por quê? Porque o povo de Israel se apegava a tudo aquilo que eles estavam realizando, e não mais a palavra de Deus. Aí isso vem para nós. Se nós estivéssemos em Israel 2.500 anos atrás, mais ou menos, se essa congregação estivesse lá em Israel, será que os nossos argumentos de mérito seriam iguais ao do povo de Israel? Deus, olha para a nossa congregação, olha para as nossas ofertas, olha para o que a gente faz, olha para o nosso templo, olha as nossas programações, as nossas taxas e porcentagem de participação estão cada vez maiores. Deus, com certeza o Senhor se agrada do que está sendo feito por nós. E aí nós iríamos, se fosse o caso, iríamos ouvir de Amós.
Deus odeia as reuniões solenes que vocês realizam, os congressos distritais que vocês se ajuntam. Deus odeia o louvor das suas bandas e do som de órgão de vocês. Parem com tudo isso. Para Deus dizer assim, parem com o culto, né? Imagina, Deus dizendo, ó, pode parar com o culto, é que algo muito grave estava acontecendo. E esse algo grave é a falta de juízo do povo. É o povo se agarrar às suas próprias ações. Se nós somos alguém que se agarra às ações, nós somos as virgens sem juízo. E qual vai ser o final de uma virgem sem juízo? O texto bíblico aqui de Mateus é muito claro, né? Deus ali diz no capítulo 25, em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Ser sem juízo, ser arrogante espiritual, achar-se rico espiritualmente, é passaporte carimbado para o inferno e para a condenação. É o primeiro passo para o abismo e para a queda da onde não se tem retorno. Porque quando a porta for trancada, não adianta bater, não adianta se maquiar, não adianta abrir uma fogueira. A porta trancada não tem recuperação, não tem VAR. O juiz apitou, o noivo chegou, o jogo acabou. Não tem tapetão, não tem STF, nada. Não tem como você pleitear algo. Acabou tudo. A pessoa sem juízo vai ser condenada ao fogo do inferno, onde Jesus diz, haverá choro e ranger de dentes. No mundo moderno, talvez ele diria, onde não há telas e nem internet. Assim, era algo insuportável, né? É um local realmente muito ruim. Esse é o fogo do inferno que espera as pessoas sem juízo. E quando eu falo de inferno, é inferno de verdade, tá? Aquela história de que o inferno aqui é esse mundo, não. O inferno vai ser milhões de vezes pior do que a vida neste mundo aqui. O inferno é um local real que Deus preparou para o diabo, os seus demônios e para aqueles que são sem juízo. É um local, a Bíblia fala bastante nesse local, ele existe. Nós, as pessoas que não tiverem juízo, realmente vão ser condenadas a eternamente, sem fim, serem atormentadas pelo castigo do fogo do inferno. Não tem como eu passar uma cera nisso não, gente. Eu sei que o mundo moderno, né, a gente quer dar uma de politicamente correto, mas é biblicamente errado, né? E a biblicamente correto é, o fogo do inferno vai consumir as pessoas sem juízo eternamente, sem cessar. E para lá vão essas pessoas todas. Se você está aterrorizado pelo fogo do inferno, como eu estou, né, e como a gente deve estar realmente, fique calmo. Eu quero falar logo aqui do óleo que Deus nos dá. Mas se você é aquele, né, então espere um pouquinho, você que está aterrorizado. Mas se você é aquele que ouviu tudo isso e pensou, o inferno são os outros, isso aí é para os outros. Eu não, eu sou bom, eu realmente, se o pastor me conhecesse, ele ia dizer, não, você é sábio, né? Eu sou uma pessoa boa. Então, para você, e eu digo isso até para mim também, né? Porque eu também às vezes tenho aquela arrogância, eu conheço a Bíblia, faço doutorado, eu sou uma pessoa boa, né? Então é para mim também que eu vou dizer, né? Se você é desse que achou que o inferno está bem longe de você, porque você é uma pessoa muito boa, eu alerto e exorto você. Arrependa-se da sua arrogância, imprudência e falta de juízo hoje, enquanto é tempo. Que após o juízo, eu não gostaria que você lembrasse desse dia e desse sermão com amargura, lembrando que foi uma oportunidade que você teve para se arrepender e você perdeu. Depois que a porta fechar, é a lembrança de cada sermão que você teve, de cada culto que você participou. Se estiver no inferno, vai só ser amargura, vai ser, puxa vida, eu não ouvi o chamado ao arrependimento e por isso estou aqui. Então, se você é aquele que não sentiu a chama do inferno, não teve medo do que eu disse, ou acha que, puxa vida, eu passei por cima disso porque eu sou bom, eu sou fundador da igreja, enfim, arrependa-se enquanto é tempo da sua arrogância e creia no Evangelho. Eu sei que são palavras duras, mas a parábola também é dura, porque ela termina com o noivo dizendo, não as conheço. Termina com a gente meio olhando de fora para dentro, o que será que aconteceu com as virgens prudentes? Então eu faço isso movido pelo próprio texto bíblico, mas eu faço isso para que o Espírito Santo, em seu coração,
produz esse arrependimento e produz a confiança nas palavras de Cristo. Então, se você está arrependido, se você tem medo da condenação ao inferno, se você sabe que a ira de Deus é ira consumidora, que vai sim condenar pessoas ao inferno, sim, Deus vai castigar as pessoas. Se você conhece que esse Deus é um Deus santo e vai fazer tudo isso que está na Bíblia, e tem um temor de Deus de fato, da sua ira, e reconhece os seus pecados, e reconhece que é um saco de vermes como eu sou, então eu anuncio a você aquilo que o pastor Silvio já anunciou no início do culto, que sempre é bom anunciar de novo. Como ministro da palavra chamado e ordenado, eu anuncio, seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoados os pecados, nós somos agora habilitados a, com as mãos vazias, se agarrar à palavra do noivo, que diz: venho sem demora. Se agarrar às palavras do noivo, que diz, no dia mais escuro, como disse Amós, o dia do Senhor será um dia bem escuro, né? Lá na cruz, diante da escuridão do mundo inteiro, Jesus anuncia: tudo está pago, tudo está consumado. E aí nós recebemos esse evangelho, essa boa notícia, e dizemos: que bom que o meu mérito não são as minhas obras, mas é aquilo que Jesus fez por mim na cruz, porque em mim não há nada de bom que se aproveite, ó Senhor. E o que há de bom em mim, na verdade, não veio de mim. Tu o colocaste em mim. Tudo de bom que eu produzo, na verdade, é terceirizado, porque foi Deus que colocou no meu coração. Então não há mérito em mim. Ser bom pai, ser boa mãe, ofertar bastante, reformar o templo, atingir bons níveis de participação em culto, na verdade não são obras plenamente suas. É o seu Pai que te deu. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus de antemão preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Deus fez o trilho, a gente só está no vagãozinho ali, seguindo o trilho das boas obras. Ativamente é óbvio que a gente está fazendo, mas o principal, o trilho foi colocado pelo próprio Deus, que de antemão preparou as próprias boas obras que nós praticamos. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, não é verdade? É a esse Deus que nós nos agarramos. Por último, agarrados em Cristo, tendo muito juízo, eu tenho que terminar o sermão falando do óleo. O que é esse óleo, né? Na verdade, não dá para dizer exatamente o que é o óleo. O óleo é tudo aquilo que nós precisamos para estarmos prontos para a chegada do noivo. Então, coloca aí nessa vasilha tudo que é necessário. O que precisa? Fé, o óleo é fé também. Paciência, o óleo também é paciência. Perseverança no sofrimento, coragem em tempos difíceis, vontade de negar-se a si mesmo para seguir a Deus, arrependimento, tudo isso é o óleo. Cada um de nós vai ter uma vasilha com uma composição diferente. Alguns aqui precisam mais de consolo, de paciência, outros de mais fé. Outros precisam de mais arrependimento, são muito arrogantes, são muito morrinhos. Outros vão precisar um óleo de mais confiança, calma, de mais alento do evangelho. Na verdade, o óleo é tudo aquilo que nós precisamos para agora estar prontos. O cristão não fica pronto. Não é igual o bolo que está sendo assado. O cristão nasce pronto. Nós estamos, ou deveríamos estar prontos a partir do batismo. A gente não fica pronto, a gente está pronto. A nossa vasilha está ali cheia de óleo. Se o noivo chegar, eu posso até estar meio dormindo, né? Ali. Jesus demorou muito, eu estou meio dormindo. Mas eu acordo e estou pronto. Meu óleo e minha lamparina estão acesos, são acendidos rapidamente. Por último, meus irmãos, o que quer que seja o óleo que você necessita, você recebe em 3 locais. O Henrique recebeu hoje a primeira, o óleo no batismo. Deus lhe deu a graça e a fé. Nós recebemos agora pela pregação da palavra. E o terceiro local é no sacramento do altar, onde nós nos unimos, a igreja triunfante do céu e a militante da terra, e com um só coração estamos diante do trono de Deus, já vislumbrando o reino. Na Santa Ceia, então, recebemos, nos agarramos à palavra de Cristo e recebemos óleo, recebemos graça para continuar nesta vida, pobres de espírito, mas ricos da presença de Cristo.
Por isso que é ajuizado aquele que diz com João Batista: convém que eu diminua, menos eu, mais Cristo. Que Deus então dê muito juízo a cada um de nós, crianças, jovens e idosos. Amém. Nós cantamos em pé o ofertório. Espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retire a tua salvação. Podem se sentar, nós cantamos o próximo hino durante o recolhimento das ofertas. Que Deus abençoe a todos. Que digna se dá, ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Nós vamos falar com Deus em oração. Nessa oração nós queremos agradecer ao Senhor Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado de maneira rica e farta sobre os aniversariantes. Ontem esteve de aniversário Mateus Taverheimer Machado, a Maísa Teichmann. Hoje estão de aniversário Michael Marsango, a Helena Neutzling, filha do pastor Dyson, a Gerd Beck, a Aline Cristina da Rocha e a nossa querida Silvia Rosa Socol. Amanhã, segunda-feira, a Doris Gedrat, o Mateus de Souza,
a Evelyn Belau Gribeler e o André Becker Miller. Na terça-feira, o Igor Esquimirco Cardiano, Darcy Valentim Bender, Paulo Lutero Weirich, a Madalena Vera de Souza, Daniel Vassen Rana, e na quarta-feira, a Luísa Soares Jung, a Lilian Titz, que nos serve hoje com o seu maravilhoso dom aí de tocar o violoncelo, também a Juliana da Silva Agnes. Tem mais pedidos de oração? Eu quero apontá-los aqui. A mãe da minha esposa, minha querida sogra, Dona Ângela, está em viagem de retorno para o Espírito Santo. Nós vamos orar pela viagem dela. A Raquel Benta e a Amanda, a Angélica de Oliveira, a Girlei Cristina de Araújo, a Miraci do Vale. Queremos orar por essas pessoas também. Pela cirurgia bem-sucedida da Andréia, o Tomé Crick, que é a nora da Dona Ivone, ela fez cirurgia e graças a Deus está bem. Também nós queremos agradecer por mais um ano de vida. A Silvia, já mencionamos entre os aniversariantes, a senhora Leonilda Schmitz, que é a mãe da Cláudia e da Claudete, que se acha hospitalizada no Hospital Universitário. Vamos interceder junto a Deus pela saúde dela. Nos colocamos de pé, falamos com Deus em oração. Querido Salvador Jesus Cristo, em teu imenso amor, registras nas Escrituras Sagradas, para nosso conforto e consolo, palavras de tanto alento e também palavras de tanta orientação, quando nos chama à prudência, a necessária vigilância face à tua volta. E como já aqui, essa vigilância necessária para a tua volta repercute numa vida dirigida e guiada pelo teu Espírito Santo. Esses dias pós-Pentecostes que vivemos, somos nutridos e abastecidos pela tua palavra e pelos sacramentos para frutificar, produzir muitos frutos. O primeiro deles, a fé cristã, depois o arrependimento sincero e também a alegria de poder compartilhar a graça do perdão a muitas pessoas que convivem conosco, para que aguardem confiantes em ti, apegadas a ti, o dia do teu glorioso retorno. Te agradecemos pela semana que deixamos para trás, nos acompanhaste de maneira rica e graciosa ao longo desses dias. Te louvamos pela vida e saúde, pelo pão de cada dia, pelo sustento e por tudo aquilo que tu nos concedeste de maneira rica e graciosa. Queremos suplicar que tu continues conosco nesta nova semana, abençoando, amparando, cuidando de cada um de nós, a fim de que possamos ter dias maravilhosos, nutridos e abençoados por ti, e assim que aguardemos com fidelidade o teu glorioso retorno. Elevamos a ti, Salvador Jesus, a nossa prece de gratidão por todos aqueles que aniversariam nesses dias. Diversos irmãos e irmãs da fé completam mais um ano de vida, tendo recebido de ti a bênção de poderem viver esse momento. Certamente olham para trás e agradecem por tantas coisas boas que fizeste na sua vida. Também olham para frente na certeza de que tu estarás com eles todos os dias. E isso tem o conforto e o consolo para viver cada um dos seus dias, sabendo que em cada um deles a tua misericórdia e o teu amor se renovará em cada nova manhã. Continua sendo Deus gracioso para com eles, amparando e cuidando da sua vida. Queremos, ó querido Deus, te agradecer pela cirurgia bem-sucedida da Andréia Tomé Crick, nora da Dona Ivone. Te louvamos pela bênção de poder ter acesso aos recursos médicos e pelo restabelecimento da sua saúde. Pedimos que tu faças de maneira pronta, que ela possa recuperar-se plenamente, a fim de poder viver uma vida alegre e dedicada ao Senhor e testemunhar o teu amor para muitas pessoas. Abençoa a viagem da Ângela Littich para o Espírito Santo, que ela possa ter uma viagem excelente, chegar bem à sua casa, ao seu destino, e viver ali o seu trabalho, os seus dias na certeza do teu amor, ó querido Salvador. Também diversas pessoas cujos nomes foram citados aqui, tu as conheces muito bem, pede que nós oremos por elas, entregamos a vida de cada uma delas nas tuas mãos, sabendo que tu as amas muito, deste a tua vida, a morte de cruz por elas, para que elas possam ter a certeza da tua presença ao seu lado, mesmo no dia da angústia e da aflição. Intercedemos pela Leonilda Schmitz, que se acha hospitalizada, toda a família apreensiva pelo quadro de saúde dela, suplica ao Senhor
e nós também o fazemos, entregando a vida dela nas tuas mãos, suplicando que pelo teu maravilhoso poder, tu estejas ao lado dela, abençoando os médicos, os procedimentos que ela faz, os medicamentos que toma, a fim de que tudo isso, debaixo da tua gloriosa mão e sob a tua vontade, possam colaborar para a saúde e o restabelecimento dela. Como é bom termos em nosso coração a fé cristã que nos faz entregar pessoas enfermas nas tuas mãos, cientes de que tu cuidas delas com teu amor e carinho paternal. Por fim, abençoa toda a tua igreja e o trabalho desta no mundo, que nós continuemos pregando e proclamando a salvação unicamente em ti, na tua morte de cruz, no teu sofrimento amargo, no teu padecimento e no conforto que tu nos dás, o perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. No mais, querido Salvador, nós queremos orar como tu mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cantamos. O Cordeiro divino, morto pelo pecado, vivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Por favor, podem sentar-se. Em nome de Jesus, quero convidar à mesa da ceia do Senhor todos os membros da igreja que foram instruídos e estão preparados para esse momento. Há visitantes entre nós, são sempre muito bem-vindos. A ceia também é para você no futuro. Se desejar participar, fale comigo. Eu quero instruir você e prepará-lo para que você participe da ceia para o seu proveito. A distribuição nós a faremos da seguinte forma. Primeiro, os irmãos e irmãs aqui da minha direita, nós fazemos uma fila ao corredor aqui. Marcos, nosso recepcionista, estará aqui ao meu lado, colocará o álcool gel na sua mão. Você receberá aqui o pão comigo. O pastor Fukui estará aqui à minha direita com o cálice de vinho. Então você o recebe e coloca aqui no recipiente à minha direita. Terminado esse lado direito, nós fazemos a mesma coisa com o lado esquerdo. Fazemos uma fila aqui mais para esse lado aqui do corredor.
pastor Foucault e eu, nós nos viramos de lado, então você os recebe aqui e retorna para o seu assento. Durante a distribuição, nós ouviremos interlúdio com hinos da Santa Ceia. Bem-vindos à mesa do Senhor.
E cantamos o Nunc Dimittis, Senhor, agora despedes em paz.
Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Por favor, podem sentar-se? Quero reiterar as boas-vindas a todos vocês, desejar a todos um excelente domingo, uma semana abençoada e feliz. Cumprimento também aqueles que das suas casas nos acompanharam, retornem sempre às nossas transmissões. Quero externar uma palavra de gratidão muito especial ao querido pastor Fukui, que nos trouxe a mensagem hoje. Obrigado, pastor Fukui. Também a Lilian e a Giovana, que nos conduziram de maneira tão bela a música nesse dia. O Benhur e o senhor Schiller, que são os nossos responsáveis pela transmissão e pelo som. A Marcos, nosso recepcionista, receba, Marcos, uma palavra de gratidão e um forte abraço. Quero passar alguns avisos bem breves. O primeiro deles é que toda a literatura está à disposição de vocês. Os 5 minutos com Jesus e o Castelo Forte estão ali na recepção. Podem apanhá-los, levarem para suas casas. Esses devocionários estão ao custo de R$25 cada um. Se você não quiser acertar hoje, enfim, faça esse acerto no outro momento. Mas não deixe de levar o devocionário para a sua família. Também ali estão os periódicos, o Mensageiro Luterano e também a revista das Servas do Senhor, pode apanhar a sua. No banco lá atrás estão os envelopes de oferta de 2021, tanto da Capela Universitária quanto aqui da Capela do Centro. Vocês podem apanhar e retirá-los. Aqueles que fazem a sua oferta de forma via depósito bancário e transferência bancária, podem também fazê-lo dessa maneira, remetendo depois os seus comprovantes para que a gente possa fazer devidamente os registros. Os dados bancários da congregação estão disponíveis no último informativo, que foi lançado na semana passada. Podem também obtê-lo falando comigo ou com alguém da diretoria. O programa de Natal desse ano será um programa totalmente online. Nós não teríamos condições de ter aqui todos os atores e cantores do coro e todos que irão querer assistir esse evento. Nós vamos filmar, vamos gravar todo ele, inclusive a música do coro, as poesias das crianças. O pastor Dyson me disse que já conseguiu 36 crianças para dizer poesia. E essas poesias são todas letras de hinos de Natal do nosso inário. Então, só por aí já dá para perceber um farto cardápio que teremos no programa de Natal desse ano.
coro da nossa congregação está gravando, estou com vários cantores aqui. Até terça-feira nós temos o prazo. São 6 dos mais belos hinos de Natal do nosso cenário. As crianças também vão cantar 2 hinos lindíssimos. Enfim, haverá um teatro de Natal maravilhoso. Ainda há lugar, como diz o hino 331, ainda há tempo. Se você quiser participar de uma dessas coisas aí, dessas áreas do programa de Natal, fale comigo após o culto, eu quero inscrever você. Nós precisamos sim da participação e colaboração de todos vocês. Pessoal, nós teremos no último domingo desse mês, dia 29 de novembro, a Assembleia Regular da nossa congregação, às 19 horas. Isso vai ser noticiado um pouco mais para adiante, mas para que vocês possam já, tomando ciência, nessa Assembleia, entre os assuntos, também estará a eleição da nova diretoria, e será assim um momento muito, muito importante. A Assembleia da Congregação não deixa de ser um momento de culto, no qual nós, como povo de Deus, queremos servir ao Senhor Deus, também nessas tomadas de decisões administrativas da vida da igreja. Programas da semana: quarta-feira temos a nossa reunião das servas, às 14h30, vamos falar sobre o livre-arbítrio, palavras de Lutero a esse respeito. Na quinta-feira temos nosso culto normal aqui, da série Lugares por onde Jesus andou. Pastor Dyson será o pregador sobre o tema Getsemane. No sábado teremos instrução de confirmandos e juventude. Esses eventos serão comigo, respectivamente às 9 da manhã e às 16 horas. No domingo teremos nosso culto normal aqui do 24º domingo após Pentecostes, sempre um momento especial para retornar à casa de Deus e servi-lo com muita alegria. Nós temos o kit do visitante, temos um casal de padrinhos que está conosco hoje, né? Bem aqui à frente, Marcos, por favor, aqui, só levantar a mão um pouquinho, estão aqui bem à frente, vão receber dessa congregação um mimo todo especial, para que vocês se sintam acolhidos por nós, que se sintam amados por nós. Tem mais um casal aqui também, por favor? Marcos passará a mão de vocês aí, essa lembrança toda especial, é a palavra de Deus que você leva à sua mão, para a sua vida e para a sua família. Os que puderem, quero convidá-los para colocarem-se de pé. Nós vamos cantar o hino final, hino 202, concluímos com louvor. Concluímos com louvor nosso culto, abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar esse culto a Deus rendido. Seja todo nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda.